Olá, queridos amigos. Muito bom estarmos aqui para o estudo de mais uma sempre profetosa lição de Emmanuel. Espero que a paz do Divino Mestre esteja no coração de todos. Gratidão, Mestre amado, por mais essa oportunidade de aprendizado. Nos envolva com seu carinho, com seu amor, com aquela luz que clareia o nosso entendimento sobre as leis de Deus. Amigos espirituais, estejam conosco, nos amparem e fortaleçam os nossos propósitos de melhoria. Que assim seja, graças a Deus. Bem, dando continuidade ao estudo do livro Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel e Psicografia de Chico Xavier, nós vamos hoje voltar a nossa atenção para a lição ou capítulo 157, que tem por título Na Construção do Mestre. Peço licença a vocês para fazer uma leitura na íntegra desta mensagem de Emmanuel, para que todos possam ter uma visão geral do tema que hoje trataremos. Na construção do Mestre. Ora, vós sois o corpo do Cristo e seus membros em particular. Quem disse isso foi Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. O Evangelho não nos convida à confiança preguiçosa nos poderes do Cristo, qual se estivéssemos assalariados para funcionar em claques de adoração vazia. O apóstolo Paulo faz-nos sentir toda a extensão da responsabilidade que nos compete à frente da Boa Nova. Cada cristão é parte viva do corpo de princípios do Mestre, com serviço em particular. Não te iludas assim, fixando-te exclusivamente em afirmações labiais de fé no Senhor, sem adesão do próprio esforço ao trabalho edificante que nos foi reservado. Sentindo, pensando, falando e agindo nessa ou naquela ocorrência, é indispensável compreender que é preciso sentir, pensar, falar e agir como se o Mestre estivesse sentindo, pensando, falando e agindo em nós e por nós. Alguém provavelmente dirá que isso seria atrevida superestimação de nós próprios. Entretanto, apesar de nossas evidentes imperfeições, é forçoso começar a viver no Senhor para que o Senhor viva onde nos cabe viver. Para isso, perguntemos diariamente a nós mesmos como faria Jesus o que estamos fazendo, porque, sendo o Cristo o dirigente e mentor de nossa fé, todos nós, servos dele, somos chamados no setor da atividade individual a defini-lo e retratá-lo com fiel expressão. Emmanuel. Iniciemos a nossa conversa de hoje pelo título Na Construção do Mestre, que foi uma feliz metáfora ou comparação, se quiserem, encontrada por Emmanuel e que nos leva a dois tipos de entendimento. Na construção do Mestre pode ser entendida do ponto de vista individual, a construção do Mestre no íntimo de cada um de nós, e que se dará pela assimilação e aplicação, dos ensinamentos de Jesus, a ponto de chegarmos a dizer um dia, como Paulo, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Está lá em Gálatas. E a outra interpretação é a construção coletiva de um mundo melhor. É a construção de um mundo melhor sob a direção do Mestre, construção que pertence ao Mestre, e que ocorrerá até o ponto
de tornar este mundo mais fraterno e justo, semelhante ao reino de Deus. De qualquer maneira, não nos preocupemos, porque essas duas interpretações, elas não se conflitam de forma alguma. Pelo contrário, elas convergem para o mesmo ponto, caminham para a mesma finalidade. A finalidade que é a perfeição relativa e a felicidade. Podemos dizer que é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que a gente dá, a gente recebe. Vejamos, como indivíduo, a minha evolução pessoal, portanto, vai influenciar as pessoas que estão no meu entorno. Como aquela pedrinha jogada na água, no lago, e que forma aqueles círculos concêntricos que vão cada vez mais ganhando abrangência. Assim somos nós, influenciando a sociedade. E em contrapartida, nós vemos as sociedades alavancando o progresso dos indivíduos, principalmente daqueles que se encontram no estágio mais atrasado. Essa interconexão que existe entre todos, ela promove esse tipo de ação, uma ação recíproca. Todos necessitamos uns dos outros. Sempre estamos aprendendo ou ensinando. Para isto fomos chamados, para ajudar Jesus na construção desse planeta, na construção para melhor. E não se faz isso de um dia para o outro, gente? Não há mágica, não existe como fazer uma mudança assim abrupta. A natureza não dá saltos, sempre ouvimos falar disso, E nesse ponto a gente pode pensar na palavra construção, que foi também uma escolha muito apropriada, muito adequada, já que construção significa algo que não se realiza de um dia, de um momento para o outro, mas que deve se realizar paulatina e progressivamente. A nossa construção é assim também, tijolinho a tijolinho, que vamos sobrepondo, escorando uns nos outros e que precisam estar bem unidos para que a parede seja firme. Não adianta também querer começar essa construção lá do alto, do último andar, do topo. É preciso que ela comece com bases firmes, com fundações seguras, que garantam a segurança da edificação posterior, dos andares que virão depois. E é assim que se processa a nossa evolução moral, tijolinho a tijolinho nessa construção. E que seriam, do ponto de vista individual, esses tijolinhos? Eles são os conhecimentos, as experiências, as dificuldades, enfim, o aprendizado que a gente conquista no decorrer da nossa jornada evolutiva, que é milenar. São tesouros que não se perdem e que vão se sobrepondo e aumentando a nossa construção em direção a Deus. E por isso é que eles têm que estar bem firmes, um ajudando o outro, escorando o outro, para que o plano de Deus se realize. Um plano que visa ao aprimoramento moral do indivíduo e da sociedade como um todo. Por isso é que essa construção, via de regra, é lenta, porque ela depende do esforço do operário.
E ela precisa ter alguém que a dirige, que a coordene, que a oriente essa construção. E quem é que dá essas diretrizes? Sabemos muito bem, né? É o nosso querido Mestre. É Jesus, o divino arquiteto, né? Que está à testa da construção desse grandioso prédio, orientando a todos os seus trabalhadores. Não foi ele mesmo que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida? É ele o espírito mais evoluído que já esteve entre nós. O espírito que foi escolhido para ser o nosso modelo e guia, está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. Emmanuel teve acesso aos arquivos espirituais ao escrever o seu magnífico livro A Caminho da Luz. Aliás, uma leitura obrigatória a todos os espíritas. Neste livro, ele deixa bem evidente a responsabilidade, a preocupação que Jesus sempre teve com o planeta e os seus habitantes. A idade desse espírito não se consegue, mesmo tendo acesso aos arquivos espirituais, não houve jeito de se definir. Só imaginemos o seguinte: se a Terra tem 4 bilhões e meio de anos aproximadamente, quanto não terá Jesus, que na época da formação deste planeta, ele foi incumbido de ajudá-lo na sua formação, juntamente com uma outra equipe de espíritos construtores siderais, né? Imaginem então que Jesus já era um espírito puro. E pensemos que ele começou da mesma forma que todos nós e passou pelas mesmas etapas evolutivas que nós. Daí calcularmos a magnitude desse ser, a luz desse espírito, que já naquela época já era um espírito puro que comungava dos mesmos pensamentos que Deus, co-criador, em escala maior, né? Porque existem os trabalhadores menores, como nós, que são também co-criadores, mas numa escala bem inferior. Bem, por que estamos falando tanto desse mestre? Aliás, essa forma de tratamento foi a única que Jesus admitiu, porque a sua principal tarefa, vindo a encarnar aqui entre nós, foi a de ensinar, foi de trazer-nos as lições do Evangelho, essas lições redentoras, essas lições plenas de amor e de misericórdia. Ele não veio com nenhum outro intuito, nem de poder, nem de fazer política, nem de ser glorificado pelo seu sacrifício, nada disso. Jesus veio para nos ensinar a bem viver. E está conosco desde os primórdios da criação deste planeta. Desde o início das civilizações primitivas, né, da humanidade na Terra. E nunca nos abandonou, nem irá nos abandonar, porque Ele já prometeu que estará conosco até a consumação dos séculos. É esse Mestre maravilhoso que preside a todos nós. Por que falamos tanto nele agora? É porque nessa mensagem de Emmanuel, Paulo diz que ele é a cabeça.
e não poderia ser de outra forma. Ele é o mais sábio, ele é o mais evoluído de todos. E é natural que ele comande, assim como a nossa mente, né? Nossa cabeça comanda os nossos membros, o nosso corpo. Jesus também comanda o corpo e os seus membros, que somos nós. No dizer de Paulo, não só nessa passagem, né? Mas em muitas outras dos seus escritos. Jesus, desde a época da formação da terra, ele conta com trabalhadores, com colaboradores. Na época da formação do planeta, existia um exército de mensageiros dos céus, de emissários, né? De espíritos que pertenciam à mesma assembleia de espíritos planetários que ele, que o ajudaram na formação do planeta, para que a vida aqui acontecesse da maneira como a conhecemos hoje. E depois, Jesus nunca cessou de mandar seus mensageiros para que trouxessem as verdades eternas às civilizações, que na maioria das vezes não soube compreendê-las, ou os mensageiros não souberam cumprir completamente as suas missões, mas Jesus estava lá, preocupando-se conosco. E continua, mesmo depois da sua vinda, a enviar-nos esses mensageiros. Na área das ciências, na área da filosofia, na área da religião, né? E são eles que buscam alavancar o progresso do homem aqui na Terra, da humanidade terrena, tá? Sabemos que a vinda de Jesus aqui na Terra exigiu dele, né, esse espírito grandioso, uma adequação em termos vibratórios, né, muito forte, muito grande. Mas o objetivo era nobre, era trazer-nos as leis de Deus de uma maneira fácil, compreensível para a humanidade, fazer com que a humanidade terrestre adentrasse na sua maioridade. Mas as coisas não correram da maneira como talvez fosse esperado por causa do livre-arbítrio individual e coletivo. Mas essa é uma outra história. Estamos falando bastante de Jesus aqui, porque na mensagem Emmanuel fala de que ele é o chefe, é o nosso orientador, é aquele que está no leme deste planeta, dando norte, né, aos trabalhadores do bem, os trabalhadores da sua seara, e também para falar que a sua missão era tão nobre porque vinha de um espírito já muito, muito, muito evoluído. Um espírito que já havia se livrado de todas as imperfeições. E ele não precisava que ninguém ficasse aplaudindo, elogiando, aclamando o seu nome em voz alta, em claques, né? Como se faz com os artistas, que dissesse que o aceita ou não aceita. Jesus veio para nos ensinar. Jesus veio para trazer a boa nova. Jesus não precisa de nenhuma demonstração ritualística, exterior. Quantas vezes ele se posicionou contra as demonstrações exteriores de fé? Jesus, que é a fé verdadeira, a fé operante que Paulo fala, a
fé que constrói, que faz obras, a fé que distribui amor, caridade, que coloca em prática aquilo que ele ensinou, que repete o que ele exemplificou. É isso que Jesus espera de nós. Tudo bem, o ter nascido numa manjedoura foi um grande exemplo de humildade. O ter sucumbido, crucificado numa cruz injustamente, também é impactante. Mas Jesus não quer ser lembrado por nenhuma dessas coisas. Jesus quer ser compreendido em seus ensinamentos. Quer que nós arregacemos as mangas e coloquemos em prática, em ação, aquilo que ele nos disse através de palavras e através de atitudes. Jesus, ao dar a sua vida na cruz, não eliminou o fato de nós termos que nos doar à grande tarefa de fazer evoluir a humanidade, a grande tarefa de trabalhar na seara do Senhor. Jesus, ele não veio tirar os pecados do mundo, ele veio nos ensinar a não errarmos mais, a nos tornarmos uma nova pessoa, mudarmos nossas atitudes. Ele quer que as suas lições sejam entendidas e praticadas. Não adianta saber de cor todos os versículos do Evangelho e não agir em conformidade com eles. Já dissemos, a fé tem que ser operante. Também não é repetindo determinados nomes, determinadas frases, que essa evolução moral, essa purificação, interior, irá acontecer. Não existe mágica. O tempo do maravilhoso, do mágico já passou, faz muito tempo. A construção dessa iluminação ou purificação interior, ela demanda tempo, demanda inumeráveis encarnações, que como tijolinhos vão se sobrepondo e apoiando-se mutuamente. Jesus precisa de trabalhadores na sua seara e todos nós podemos colaborar, estejamos em qual nível evolutivo estivermos. Não há quem não possa dar de si. E essa doação particular, pessoal, ela será de acordo com os talentos de cada um, com a missão que cada um assume, com o trabalho em particular que aquela pessoa realiza. E isso está no texto de Emmanuel. Cada cristão é parte viva do corpo de princípios do Mestre com serviço em particular. Não esqueçamos de que muito será pedido a quem muito foi dado. Portanto, os que sabem mais têm a obrigação de auxiliar os que sabem menos, numa grande corrente fraterna. Corroborando com essas afirmações, nós encontramos lá no livro Nosso Lar, de André Luiz e Chico Xavier, no capítulo 13, o ministro Clarencio dizendo: o Pai criou o serviço e a cooperação como leis que ninguém pode trair sem prejuízo próprio. E Emmanuel, em Fonte Viva, capítulo 74, também nos diz: felizes daqueles que espalham a esperança, mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo, que suam e padecem dia a dia para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem no Senhor. Verificamos, portanto, nessas duas afirmações, o quanto é importante o trabalho dignificante.
Não é à toa que ele é uma das leis divinas ou naturais. Ele leva o homem a desenvolver a sua inteligência e a sua moral, promovendo o progresso coletivo. E neste ponto, voltemos ao versículo de Paulo de Tarso, que está lá em epígrafe do texto. Ora, vós sois o corpo do Cristo e seus membros em particular. Entendamos que os trabalhadores do bem, do amor, da justiça, eles são os membros de Jesus. E pela unidade de propósitos, eles compõem o seu corpo inteiro. Para que haja essa unidade, é preciso não apenas conhecer os ensinamentos de Jesus, mas é preciso agir como Jesus. Olhemos ao nosso redor e vamos ver um mundo, imerso em dor, pedindo para que cada trabalhador do Cristo volte aos seus postos. Nós temos responsabilidade perante Deus e perante aqueles que nos cercam. O Evangelho de Jesus vem nos lembrar que há mais alegria em servir do que em receber. Jesus precisa de nós, seus trabalhadores, co-criadores em escala menor, para a propagação do amor fraterno. E para isso precisamos estar imbuídos de um espírito de renúncia, humildade, vontade de servir ao Pai que Jesus possuía. Olhem o que nos diz Emmanuel. Sentindo, pensando, falando e agindo, nessa ou naquela ocorrência, é indispensável compreender que é preciso sentir, pensar, falar e agir como se o Mestre estivesse sentindo, pensando, falando e agindo em nós e por nós. Emmanuel torna-se até repetitivo, nesse parágrafo, mas ele quer nos alertar para o fato de que, embora a gente esteja num patamar evolutivo muito mais atrasado, do que o Mestre, é preciso que a gente vá tentando, pelo menos, repetir aquilo que ele falou, agir da maneira como ele agiu. É lógico que o sentimento ainda vai ser muito difícil termos, mas ele virá com o tempo. Se exercitarmos a nossa vontade, a nossa perseverança o mais possível, nos aproximaremos dos seus exemplos. O hábito, aos poucos, fará brotar os sentimentos. A prática do bem exterior é um aprendizado que nos levará à prática do bem interior. Essa lembrança constante dos exemplos, das atitudes de amor de Jesus farão com que ele esteja sempre na nossa mente, no nosso coração, enfim, na nossa vida. Não mais será uma figura distante, inacessível, mas tornar-se-á nosso companheiro, nosso irmão maior, nosso melhor amigo. As palavras finais de Emmanuel também são muito significativas. Para isso, perguntemos diariamente a nós mesmos como faria Jesus o que estamos fazendo. Porque sendo Cristo o dirigente e mentor de nossa fé, todos nós, servos dele, somos chamados, no setor da atividade individual, a defini-lo e retratá-lo com fiel expressão. Pois bem, é assim que, auxiliando o Mestre na construção de um mundo melhor, somos ajudados em nossa evolução, na construção do Mestre em nosso íntimo. Parece que a gente está trabalhando para ele, mas na verdade estamos trabalhando para o bem de nós próprios. Isso evidencia mais uma vez
o amor e a justiça de Deus e de Jesus. Agradeçamos neste momento a oportunidade bendita de estudarmos um pouco mais o Evangelho de luz. Que, como membros do corpo de Cristo, aprendamos a agir com a doçura e a abnegação de Jesus de Nazaré. Que nossos braços estejam sempre prontos a acolher e consolar com um abraço fraterno, a estender a mão ao irmão que precise, a afagar a cabeça de uma criança que chora, a pentear os cabelos de um idoso abandonado, a ensinar um aluno a ler e escrever, a cozinhar para o faminto, a ensinar a pescar ao invés de dar o peixe, a convidar para dançar aquele que está triste num canto, a tomar pela mão aquele que tem alguma deficiência. Que as nossas pernas, como membros do corpo de Cristo, possam nos levar aonde precisam dos nossos préstimos, nos levar aos locais de trabalho voluntário, levar para passear aquele que está solitário, levar nosso cãozinho a caminhar, levar-nos a visitar um doente. Enfim, Senhor, faça com que nos sintamos cada vez mais partes do seu corpo, inspirados pelo seu incomensurável amor. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada pela atenção de todos e até uma próxima, se Deus quiser.